Meu nome é Silvia Maria. Silvia do meu pai, Maria da minha mãe. Eu nasci já carregando os dois dentro de mim. Como se antes mesmo de existir, eu já tivesse uma tarefa: sustentar expectativas que não eram exatamente minhas. Antes de eu nascer, haviam dois nomes prontos. Se fosse menino, Silvio Júnior. Se fosse menina, Silvia Maria, e eu vim menina. E quando o meu irmão nasceu depois, ele ocupou o lugar que parecia ter sido pensado primeiro, como se houvesse uma hierarquia silenciosa, como se eu precisasse honrar um lugar que não era bem o meu, sem que ninguém tivesse me explicado as regras. Eu não sabia disso na época. Criança não sabe. Criança simplesmente só sente. E o que eu sentia era uma tristeza sem endereço, uma sensação permanente de falta, como se eu estivesse sempre devendo algo para alguém que eu não conseguia ver. E muito mais tarde eu fui descobrir o porquê. A minha mãe, ela estava numa gestação gemelar, ou seja, eu tive um irmão gêmeo, mas ele não ficou. E essa perda, ela nunca foi nomeada, ninguém chorou essa perda, ninguém fez o luto. Ele simplesmente não estava lá e ninguém falou sobre isso porque ninguém sabia sobre isso. Mas isso ficou em mim, como uma falta que eu não conseguia nomear, como uma sensação de que eu precisava fazer por dois, eu precisava aguentar por dois, viver por dois, só que eu não sabia para quem. Na escola, eu era a menina do cabelo sempre muito curto por causa dos piolhos, curtinho demais. E as pessoas e as crianças me confundiam com um menino e perguntavam com aquela crueldade crua que a criança tem e que o adulto finge que esquece. Ai, qual que é o nome daquele menino? E riam. E eu ficava parada. Eu engolia e aprendi naquele engolir repetido uma coisa que eu levei comigo por décadas sem perceber que eu estava carregando. Que chamar a atenção era perigoso, que ser vista podia doer, que era muito mais seguro diminuir um pouco, ocupar menos espaço, não dar motivo para que alguém apontasse de novo. Eu me sentia errada no próprio corpo, errada na aparência e errada na existência. Em casa, a minha infância teve muitas alegrias, mas também teve rigidez. Os meus pais, eles me deram independência porque era assim que eles sabiam amar. E com a crença de que a dureza forma caráter. Só que o que eu absorvi não foi a independência somente. Eu aprendi com isso também a não incomodar. Eu aprendi que pedir podia ser arriscado, porque pedir podia significar ouvir um não. E ouvir não confirmava o que eu já estava começando a acreditar sobre mim mesma. Então, eu parei de pedir. Eu comecei a me adaptar ao silêncio. Engolia vontades antes que alguém pudesse negá-la. Diminuía sonhos antes que alguém pudesse diminuir por mim. Eu me convencia de que querer era perigoso, que querer demais era arrogância, que ficar quieta era uma virtude. E assim eu fui crescendo. Quando eu tive liberdade, eu fui para o extremo oposto de tudo que eu tinha sido. Eu mergulhei na vida mundana como quem tenta se anestesiar. Eu bebia até cair, até perder o controle, até o corpo não aguentar mais. Na época eu dizia que aquilo era diversão, mas hoje eu sei que era busca. Era uma tentativa desesperada de expandir algo que eu sentia dentro de mim, mas que eu não sabia nomear. Eu era sensível demais, eu tinha uma mediunidade e eu não tinha linguagem para nada disso. Então o álcool ele virou um portal torto para uma espiritualidade que eu ainda não reconhecia. Eu venho de uma família com um histórico de alcoolismo. E por muito tempo
Eu achei que eu estava escolhendo, mas na verdade eu estava repetindo, eu estava honrando uma dor antiga que não era só minha. E o meu corpo, ele também começou a falar. Eu cheguei aos 110 quilos. Era como se cada palavra não dita precisasse virar matéria em algum lugar. Cada frustração engolida ganhava peso. Cada limite que eu não colocava se acumulava em mim. Cada vez que eu dizia sim quando eu queria dizer não, o meu corpo registrava. E com isso eu ocupava espaço, porque por dentro eu me sentia invisível. E eu me casei nesse estado, buscando no outro uma validação do que eu não sabia me dar. Nós fizemos um casamento bonito, igreja, festa, vestido de noiva, tudo como manda o figurino. Mas no fundo eu já começava a perceber que aquele sonho tinha sido herdado, ele não tinha sido criado. E aí eu tentei engravidar. Fiz tratamentos, esperei com aquela esperança tensa de quem reza para não ouvir a má notícia. Mas já sente que ela veio. E o diagnóstico ele veio seco. Você não poderá ter filhos. Eu fechei essa porta dentro de mim. Sabe como quem fecha um quarto que dói entrar? Eu empurrei para dentro, disse para mim mesma, tá tudo bem. Mas não estava. E enquanto eu fingia que estava, veio o que eu menos esperava. O meu marido me traiu. A dor de ser trocada, ela é uma dor que corrói de um jeito específico, porque ela não chega sozinha. Ela vem junto com uma confirmação de tudo que você já acreditava sobre si mesma, mas nunca tinha dito em voz alta. Que você não era suficiente, que você era a escolha errada, que na hora em que alguém precisasse escolher, não seria você. Durante muito tempo, eu fiquei com essa dor sem saber o que fazer com ela. Hoje, eu consigo ver algo que eu não conseguia enxergar de dentro. Antes de ele me trair, eu já vinha me traindo há anos, vivendo uma vida que não era totalmente minha, fazendo escolhas que não eram exatamente minhas, ocupando um lugar que eu nunca tinha parado para perguntar se era mesmo o meu lugar. A traição dele foi dolorosa, porém a minha foi silenciosa e durou muito, muito mais tempo. E é aqui que eu preciso pausar a minha história. Porque enquanto eu contava isso, alguma coisa em você se mexeu. Eu sei porque acontece toda vez. Não necessariamente a traição, não necessariamente o casamento, mas aquela sensação de estar vivendo uma vida que tem muito de todo mundo e às vezes pouco de você. Talvez para você seja diferente. Talvez seja o momento em que você está prestes a cobrar e a mão trava. Você sabe que o valor é justo, você sabe o que entrega, mas tem alguma coisa que não deixa mandar. O relacionamento onde você percebe mais uma vez que foi você que cedeu, mais uma vez foi você que ficou em silêncio quando devia ter falado, mais uma vez foi você que foi atrás, que explicou, que justificou. E a pergunta que você não faz em voz alta, por que eu continuo aceitando isso? O dinheiro que some não porque você gasta errado, mas porque toda vez que começa a entrar de verdade, aparece uma urgência, aparece um imprevisto, aparece uma razão e você fica olhando para o teu extrato sem entender o que aconteceu de novo. Porque sempre acontece de novo. Ou talvez é o cansaço que não tem um nome médico, mas você dorme
e acorda cansada. Você cuida de todo mundo e no fim do dia não sobra nada para você. E quando alguém pergunta, como você está? Você diz, estou bem. Porque explicar levaria tempo demais e você não quer incomodar. Ou é aquela certeza quieta que você raramente admite em voz alta, de que você deveria estar em outro lugar da vida, que existe um próximo nível, que você veio para mais, mas que por mais que você tente, algo sempre trava antes de você chegar lá. E isso não é fraqueza, isso não é falta de fé, não é falta de esforço. É o mesmo padrão que me travou por décadas, com uma forma diferente, no seu corpo, na sua história, na sua vida. E no próximo vídeo eu vou te contar o que aconteceu quando tudo que eu tinha construído desmoronou de uma vez. Porque foi justamente naquele caos que eu encontrei a coisa mais importante que já descobri sobre mim. E sobre o que realmente impede uma mulher de prosperar.